Ladder ou texto estruturado? Qual você deve aprender primeiro? Olá, turma! Meu nome é Gabriel de Oliveira, eu sou instrutor aqui da Academia da Automação e hoje eu vou explicar para vocês como você deve começar, com qual linguagem você deve começar, qual que é a mais indicada para você começar na automação industrial. E de bônus eu vou explicar um pouquinho sobre cada linguagem de programação que nós temos aí, por exemplo, no TIA Portal V18, que é o que eu vou usar aqui nessa apresentação aqui para vocês. Então vamos lá? Eu estou aqui com um projeto no TIA Portal V18, eu coloquei um CLP 1511 aqui. Se você está um pouco perdido, tem alguns vídeos onde eu explico como criar um projeto do zero e eu explico um pouco mais sobre o TIA Portal V18. Então, se você quer aprofundar um pouco mais sobre isso, procure sobre esses vídeos que eu coloquei aqui no meu canal. Aqui embaixo vai ter o link deles também. Então, eu estou aqui com o OB1 aberto, que é esse bloco aqui, e ele está no formato Ladder. Na Siemens, a gente consegue fazer blocos com até 5 linguagens que cobrem ali o IEC. Tem um pouquinho mais de linguagens, mas nem todas estão no padrão IEC, que é o padrão mundial, que todas as fabricantes de CLP, elas respeitam. Tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, vou mandar criar um novo bloco, e aqui quando eu crio um novo bloco, eu escolho aqui Function Block, e no Function Block aqui eu tenho as minhas opções de linguagem de programação. Eu posso escolher entre Ladder, que é a que eu vou falar aqui nessa aula, um pouquinho mais aprofundado, e você vai saber por quê. Nós temos o FBD, que é uma linguagem de blocos, blocos de função. Ela é muito parecida com aqueles diagramas de blocos eletrônicos, de eletrônica digital. Não sei se você tiver uma formação em eletrônica, elétrica, você sabe que existe aqueles diagramas de eletrônica digital que eles colocam as porta-end, porta-or, faz tudo ali em diagrama de blocos, que é muito semelhante ao FBD. Nós temos aqui o texto estruturado, que é o STL, e nós temos aqui o SCL, que é também uma linguagem texto, só que é uma linguagem texto de mais alto nível. Ela é estilo uma programação Pascal, Delphi, e nós temos aqui o Graph7, que é uma das linguagens mais queridas aí também, depois do Ladder e depois do STL, vem o Graph, que é para você fazer o seu ciclo automático ali de modo gráfico ali, onde você vê a sequência acontecendo. Linguagem Ladder. Linguagem Ladder é o que já está aqui no nosso OB1. Nós abrimos aqui a aba de instruções. Nós temos aqui, por exemplo, os operandos lógicos aqui, que é um contato aberto, por exemplo. E aqui eu boto teste aberto, só para vincular aqui, definir nova tag, só para não ficar vermelho ali. Nós temos aqui um contato aberto e a gente pode colocar aqui no final uma bobina. Nós temos vários tipos de bobina aqui. Eu vou usar essa aqui só para ilustrar e vou botar aqui Q0.0, certo? Então o que nós temos aqui, isso aqui é a linguagem Ladder. A linguagem Ladder ela é dividida em networks, que nós também chamamos de lógicas. Você pode usar o Ctrl R aqui para adicionar novas lógicas. Você pode fazer inúmeras lógicas aqui. Eu já fiz rotinas aí que passam de 300, 400 lógicas dentro de um FC. Aqui tem alguns comandos legais no editor, esse aqui é o editor do Ladder. Tá? Sempre que você escolhe uma linguagem de programação, abre o editor daquela linguagem de programação. Eu tive que fazer esse início porque para poder explicar para vocês que a linguagem Ladder ela é muito parecida com um esquema elétrico. Nós temos aqui um contato, que pode ser um contato aberto de um botão, e nós temos aqui uma bobina. Inclusive, termos usados no Ladder remetem a um esquema elétrico. Contato, bobina. Então, ligou o contato, liga a bobina. Por isso que a linguagem Ladder é uma das mais difundidas no meio da automação industrial. Ela é uma das mais utilizadas pelos programadores, principalmente os programadores de chão de fábrica, os programadores de manutenção, porque eles já estão habituados com essa linguagem de diagrama elétrico. E dá para fazer muita coisa em Ladder. 90% dos meus programas são feitos em Ladder. Outros 10% é em Graph7 e SCL, que é o prefiro, para tarefas mais complexas.
Agora vamos para o nosso exemplo em STL. Eu vou criar aqui um novo bloco. Vou colocar aqui function. E aqui na linguagem eu vou escolher STL, que é Structured Text Language, linguagem de texto estruturado. Ela é a linguagem mais próxima da linguagem de máquina que nós temos no CLP. Tá? No computador nós temos o Assembly. Não sei se você está a par das linguagens de programação que nós temos para o computador, mas o STL seria o similar ao Assembly, que é a linguagem mais perto da linguagem de máquina que nós temos para o computador. O STL está para o CLP. Eu vou dar um OK aqui. Eu já tenho um código pronto aqui para mostrar para vocês. Eu vou aqui, diminuir aqui a janela. E nós temos esse lindo aqui código feito em STL. E aí, o que vocês acham dessa linguagem aqui? Estão entendendo alguma coisa? Eu vou dar uma explicada para vocês terem uma ideia. Aqui, por exemplo, ó, ele está fazendo um L do nível tanque, ou seja, ele está carregando essa variável para um acumulador dele. Então, o L, ele carrega uma variável para um acumulador. Para quê? Para depois fazer uma operação com esse valor que está no acumulador. Ela é estranha assim mesmo. Então, a gente faz um L do nível tanque, faz um L do 80, e agora vem a operação maior inteiro. Ou seja, ele vai pegar o que ele tem nos acumuladores e vai perguntar: esse aqui é maior que esse? O resultado, ele vai logo abaixo do operador, nós temos um igual, alarme nível alto. Ou seja, isso aqui é simplesmente uma comparação. Nível do tanque é maior que 80, liga a variável nível alto. Eu, inclusive, botei até aqui os comentários para ajudar vocês a entender. Pausa aí e lê, eu não vou ler para vocês os comentários, tá certo? Então, se você quer entender o que cada uma dessas linhas faz, pausa e coloca ali. Mas como é que ficaria isso em Ladder? Eu vou fazer agora, na hora, para vocês, como é que eu traduziria isso aqui para o Ladder. Seria ali uma comparação. Então, eu vou vir aqui, comparadores. Vou pegar aqui o maior. Vou botar aqui. Vou deletar isso aqui. Deletar essa bobina. Aqui na comparação, eu vou botar se o nível tanque é maior que 80. E aqui eu tenho que botar que é do tipo int. Aqui está vermelho porque o data type eu botei int. E ela, na verdade, é uma double int aqui. Double int, agora sim. Então, aqui no Ladder nós temos se nível tanque, mesma coisa que nível tanque, é maior que 80, eu vou ligar uma bobina. Alarme nível alto. Deixa eu diminuir aqui para mostrar para vocês. Então, nós temos essas duas possibilidades. O que vocês acham mais fácil de entender? Entender isso aqui ou entender isso aqui? Deixa eu fazer um unsplit aqui, voltar aqui. O que é mais fácil de entender? Isso ou isso? Ou seja, eu, na minha opinião, acho isso aqui mais fácil de entender, mais fácil de debugar, porque nós temos mais linhas, consigo colocar mais código numa janela pequena e é mais fácil de entender. É uma coisa mais minimalista. Mas, no início, quando eu comecei a programar, para mim era isso aqui. Isso aqui ainda para mim continua simples. Só que o outro, para mim, também é simples. Então, para quem está começando na linguagem de programação, Gabriel, como é que eu começo? Ladder ou texto estruturado? A automação, a programação de CLP, ela já é algo que vai exigir um esforço de você. Já vai exigir um estudo, uma complexidade para você entender bem. Então, a linguagem, ela não precisa ser uma barreira agora no início. Então, o que eu recomendo?
foca no Ladder. Até por isso que nos meus cursos de automação industrial eu tenho um curso que ensina você do básico ao avançado a programar CLP Siemens. O Siemens é um CLP mais usado no mercado brasileiro. A maior parte dos meus trabalhos são feitos com Siemens. E no meu curso eu foco exatamente nessa linguagem. No avançado, a gente vê sobre Graph7 e SCL. A gente não vê STL, porque o STL é muito baixo nível. Então eu recomendo para você que é iniciante, foca no Ladder. E aí, gostou desse vídeo? Ele te ajudou? Ele te esclareceu? Deixa aqui nos comentários, curta, compartilhe com alguém que esteja trabalhando nessa área e queira aprender cada vez mais. E qualquer dúvida, coloque nos seus comentários aqui que eu respondo. Até o próximo vídeo.